o material de hoje e a gente já começa. Fechou. Enquanto o Rafa pega o material, só me apresentando aqui para quem chegou aqui pela primeira vez. Eu sou Murilo, sou sócio do Rafa aqui no MGD. O Rafa hoje tem essa posição aí de Head de Marketing da Polishop, mas a gente também toca aqui o negócio juntos, né, que é o MGD. Então, vocês acabam vendo mais a minha carinha ali no e-mail que vocês recebem, nas mensagens, na abordagem que eu faço ali no privado, agradecendo a vocês ou pela presença, ou enviando material e tudo mais. Então, para quem ainda não me conhece, essa é a minha cara, e é legal ver a carinha de vocês aqui também. E vamos começar, o Rafa vai começar a sala de hoje. Obrigado aí pela presença de vocês. Gente, agradeço aí a presença de todos. Vocês perceberam ali no grupo, quem está mais tempo, que a gente vai tentando encaixar horários até para priorizar e conseguir ter mais gente aqui para a gente trocar ideia, né? A gente, por padrão, tinha aquele horário das 19, mas semana passada a gente fez 19, essa a gente está fazendo meio-dia, semana retrasada a gente fez meio-dia também. Então, agradeço a presença de vocês. Como o Muri trouxe, né? A gente tem ainda uma posição de liderança importante aqui dentro da Polishop, né? Executivo da companhia com 10 anos de experiência, mas a gente toca também esse negócio paralelo, que é levar tudo que a gente aplica todos os dias nos negócios para negócios que ou não têm a mesma maturidade, ou não têm os mesmos recursos, ou muitas vezes não têm acesso a tudo isso. Então, muito do nosso propósito é esse, é levar o acesso e levar o que a gente está fazendo, seja, no meu caso, na Polishop, ou com os nossos clientes que a gente atende em consultoria e mentoria, para vocês também. Então, esse é um espaço aberto, gratuito, que a gente consegue trocar muita ideia. O intuito aqui não é ser um monólogo, então fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar, se tiverem alguma dúvida ou algum apontamento, fiquem à vontade. É um papo bem aberto aqui, né? Hoje, o nosso intuito é falar sobre CRM, principalmente B2C, né? Então, eu diria que talvez é o tema que, de tudo que a gente tem falado, é o que tem gerado mais buzz aqui conosco. A gente sente que o varejo, o comércio, as marcas têm pouca maturidade, e a gente tem visto que tudo que a gente traz de conhecimento, de experiência prática, tem sido bem rico para todo mundo aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais no detalhe, um pouco mais na profundidade do tema, né? Então, começando aqui, deixa eu pôr no modo apresentação, que eu acho que fica melhor. Peraí, só um minutinho. Só nos apresentando novamente, então, sem problema. Eu sou o Rafael Pilates, sou Head de Marketing da Polishop, tenho 10 anos aqui de empresa, então atuo aqui desde a transformação digital até hoje ocupar essa cadeira de liderança aqui. E o Muri e a Rê são meus sócios do MGD, onde a gente, como eu falei, né, a gente leva tudo que a gente faz, aplica, testa, erra para o mercado, e baseado em pilares muito específicos, né? A gente olha marketing, tem o clássico, mas eu acho que tem pilares fundamentais que eles definem um pouco mais nosso método, que está na camada de diferenciação, demonstração de valor e estratégias de confiança. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu acho que ele é o pilar fundamental dessa estratégia de confiança aí. Seguindo aqui, acho que antes de falar qualquer coisa, eu gosto sempre de ir no fundamento, né? Então, quando a gente vai falar de CRM, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Então, acho que se a gente fosse listar nos últimos anos os termos que mais são falados dentro de marketing e negócios, fundo de venda. Sim, fundo de venda está o tempo inteiro na pauta das discussões, e eu não vou nem entrar na discussão se está certo ou se está errado, tá? Acho que é um conceito muito estabelecido,
mas eu sempre venho com uma provocação de como que a gente muda um pouco a mentalidade. Precisa trocar um pouco esse clássico funil de venda tradicional e linear por algo que é uma roda contínua de relacionamento com o cliente. Então, a gente traz esse conceito do flywheel, que é, cara, como que o tempo inteiro você está falando com pessoas desconhecidas, que viram prospects, que viram clientes e que viram promotores da sua marca, atraindo, envolvendo e engajando. Isso faz você crescer muito mais. Então, eu sempre dou um exemplo clássico, e eu sempre faço essa provocação de quantas pessoas hoje entram no seu site e não compram? Se você tem um site que tem uma taxa de conversão absurda, a gente está falando que, sei lá, 96% das pessoas não compram. E assim, quer dizer que elas não vão comprar? Não, elas estão numa jornada, mas assim, desperdiça-se muitos clientes e desperdiça-se muito dinheiro dentro desse processo. Então, a partir do momento que a sua cabeça está setada para você parar de ter um funil linear e começa a ter esse ciclo contínuo de relacionamento, você também começa a estabelecer metas e ter resultados em etapas anteriores. Porque se, exemplo, desses 96%, no melhor dos casos, você começa a captar mais pessoas nesse processo e trazer mais gente para a sua base, você começa um relacionamento, você rentabiliza, você deixa toda a sua estratégia de marketing mais barata daí para frente. Então, eu gosto de trazer esse comparativo, porque ele já mede como que vai ser toda a sua estratégia daí para frente. Se a sua cabeça está setada para eu não posso perder esse cliente no volume que ele tem nesse momento. Eu preciso cada vez captar mais, porque eu colocando ele dentro da minha rede de relacionamento, da minha base de clientes, aí eu vou trabalhar ele de forma mais próxima, mais íntima, e proporcionalmente eu vou ter mais resultado e gastar menos. Porque quem está dentro da sua base, você gasta menos do que você ficar pescando fora da sua base. E aqui, eu sempre gosto de trazer um pouco da realidade, que eu acho que é a realidade da maioria das marcas, e eu vivi isso aqui dentro da PreShop, de CRM não ser prioridade. Não era prioridade. Era algo que, cara, quando eu cheguei aqui falando a real, não existia. Não existia uma estratégia de relacionamento com o cliente, uma estratégia de retenção, de recorrência, de aumentar esse LTV dele dentro da empresa. Então, isso também denota um pouco como o mercado olha para isso. O mercado é muito baseado em toda hora ter que comprar o cliente novo. E pior, às vezes você está comprando o cliente que já comprou de você. Você está toda hora no tráfego, você está toda hora na mídia, você está gastando muito. E por outro lado, se você cria essa mentalidade, isso vira uma alavanca absurda de venda. Porque você começa a ter recorrência, você começa a ter previsibilidade e melhor, você começa a ter mais pessoas promovendo o seu negócio. E acho que como muitos aqui, a gente viveu isso aqui também e vive com várias marcas menores. Então, é curioso que muita gente chega para a gente falando assim, eu tenho um problema de tráfego. A gente fala, calma, será que você tem um problema de tráfego? Às vezes sua base de cliente tem 5, 10 mil pessoas e você não está revendendo para essa base. Então, olha que maluquice, né? Então, o que eu trago aqui, né? Um racional de relacionamento e proximidade gera recorrência, que confiança gera indicação e influência, e esse resultado gera previsibilidade e lucro. Então, essa escadinha que a gente tem que esperar de uma boa estratégia de CRM, que, de novo, a sua mentalidade já parte do relacionamento com o cliente, e não de vender. Olha a diferença. Isso tem uma estratégia de cliente e tem uma estratégia de venda. E, de novo, eu não estou falando aqui para a gente não vender, pelo contrário. Quando você tem uma estratégia de cliente, a probabilidade de você vender mais e de forma mais rentável é muito maior. E aqui eu trago um ponto que é muito comum no mercado. O CRM ser tratado como um disparador.
Isso foi até um ponto, o Muri colocou uma enquete ali dentro do nosso grupo ontem, que demonstra muito até como a gente, como talvez cliente, vê o CRM. Porque a gente acha, assim, na média é meio chato. Porque você fala, cara, os caras não param de me empurrar oferta, não param de me empurrar produto. Cara, será que eu quero? Será que eu preciso? Será que eu estou no momento? Então, isso começa pelo erro de que CRM é um disparador. Massa. Impacto, impacto, impacto. E assim, não tem contexto, não tem timing, não tem jornada, não tem entendimento de cliente. Então, isso vira... ele tem um efeito reverso com o cliente. Ao invés de ser algo, como eu falei ali, que gera recorrência, que gera confiança, que gera previsibilidade, gera, puta, essa empresa é muito chata. Então, a gente não pode cair nesse lugar. E o que a gente traz como a lógica correta, né? A gente precisa parar de olhar o que eu vou disparar para que momento o meu cliente está para eu ativar ele no contexto certo e ter o efeito certo. Então, no momento certo, com a mensagem certa, no canal certo. Então, e assim, uma coisa que eu gosto de desmistificar aqui, e que também é um erro comum, é tratar CRM como plataforma. Então, a maioria pensa em CRM e fala, eu tenho que ter um CRM, uma plataforma de CRM. Quando, na verdade, CRM, como eu disse, é uma mentalidade, é uma estratégia. E indiferente qual é a ferramenta que você vai usar. Indiferente. Se você vai usar um caderno, uma planilha, ou sim uma plataforma, indiferente. Só que parte de você ter uma mentalidade. Eu acho que a grande maioria não tem. E aí eu acho que com o tempo o resultado vai fazendo você refinar essa estratégia. De você cada vez mais acertar o momento certo, com a mensagem certa no canal certo. Mas eu garanto, e vejo isso em vários casos que a gente trata aqui. Às vezes é uma boa planilha e um WhatsApp na mão. Uma boa planilha com um WhatsApp na mão já faz você mudar o patamar, porque muitas vezes o dinheiro já está dentro de casa. Você só não está pegando esse dinheiro porque você não está ativando esse cliente. E aqui para já deixar um spoilerzinho, quem foi impactado pela gente no LinkedIn esses dias atrás, a gente fez um post, que a gente compartilhou um material, mas depois dessa aula, eu vou compartilhar com vocês um mind map, que é o nosso mind map que tem todas as réguas já estruturadas. Então, a gente vai dividir com vocês toda essa estratégia, desde o pré-compra até todas as regras de pós, de recorrência, de campanhas, de demonstração de valor, a gente vai dividir isso com vocês também, tá? Então, isso é um presente que a gente deixa aqui para vocês terem isso com facilidade e vocês conseguirem aplicar no negócio de vocês. Aqui a gente começa a entrar na parte mais prática, né? Então, qual que é a nossa intenção aqui? Não só trazer algo teórico, né? Vamos olhar um pouco mais para a prática. E aí eu vou passar um pouquinho pelos tópicos principais que a gente considera aqui como se fosse o básico bem feito. Se você fazer esse básico bem feito, a probabilidade de você ter resultado rápido é muito grande, porque você vai cobrir muito mais essa jornada de relacionamento com o cliente. Então, a gente faz um mapeamento, de novo, né? Se a gente está falando de mentalidade, isso começa antes da compra, não só depois da compra. Então, antes da compra, principalmente o e-commerce, né? Você já tem muito dado e muito indício de pessoas que visitaram uma página de produto, visitaram a home do seu site, visitaram uma página de categoria, então já pode usar isso como uma reativação para trazer esse cliente e acelerar essa decisão de compra. Eu vejo até hoje, é muito comum você entrar no site, abandonar um carrinho, você não receber nenhuma mensagem depois daquilo ali, pedindo para você voltar ou trazendo algum gatilho. Acho que, sim,
falando até de tecnologia, isso para e-commerce, já existia há uns 15 anos. Algo que faz isso automatizando e ainda tem e-commerce que não faz. Então, isso já é um bom começo. Muito provavelmente, quem tem mais intimidade com e-commerce sabe as taxas de conversão de um carrinho abandonado. São gigantes. Então, talvez se você não estiver fazendo isso agora e você ativar só essas 3 frentes que eu estou colocando aqui, categoria, produto e carrinho, provavelmente você vai começar a ter receita já. Porque, e assim, eu não estou nem dizendo para você dar desconto ou você dar uma vantagem comercial. Só de você conversar com esse cliente, ele já vai voltar, muito provavelmente. 2, pós-compra. E aqui a gente entra num ponto de inflexão que é um erro clássico, né? O cliente fazer uma compra, seja no seu site, seja na sua loja, e você partir já para vender para ele no dia depois, no mesmo dia, começa a receber aquela chuva de oferta. Eu acho que casa bastante com a enquete que a gente teve. Tipo, acho que tem gente que tem essa noção do que é bom, mas ainda assim tem um pezinho atrás. Puta, tem gente que é chato. Tem gente que vai ficar me empurrando produto. Então, cuide bem desse relacionamento. É aquela boa e velha, a primeira impressão, né? Pô, você traz uma boa impressão de uma confirmação de compra acolhedora, um reforço da decisão, você conseguir fazer todo esse mapeamento de tracking, né? Do, putz, tá chegando o pedido, putz, depois chegou o pedido, você tem uma janela, né? Putz, chegou o pedido depois de 3 dias, 4 dias, você mandar um tutorial do produto, você vai trazer esse cliente muito mais para próximo de você. Você vai fazer com que esse relacionamento se reforce. A boa experiência ela vai ser quase que imediata desse cliente. E, de novo, a maioria erra muito nisso. Não faz o básico. 3, aqui entra já eu julgo que uma regra um pouco mais avançada, mas que não é tão difícil, principalmente para negócios que têm periodicidades bem definidas, né? Então, assim, você pode logo em seguida, né, já começar a trazer mais educação para o seu cliente, né? Então, putz, ele comprou, ele recebeu, ele tem um tutorial, você pode trazer mais dica de uso, porque assim, no fim do dia, eu sempre falo sobre esse termo, né? A frequência da marca com o cliente. E a frequência, ela não está em você só empurrar o produto para o cliente. A frequência está em, muitas vezes, você servir o cliente, você educar o cliente. Então, quando o cliente comprou e você está dando uma recomendação para ele de uso do produto, você demonstra algo para ele, a probabilidade de, ele se sentir amparado com o relacionamento com a marca e você está mais presente na vida dele, vai fazer com que não só ele tenha uma boa experiência, mas ele considere comprar mais. E assim, a maioria não faz isso. Putz, você vende você tem uma loja de roupa feminina. Putz, será que após a compra você está trazendo uma dica, uma recomendação de um look que ela pode usar daquele produto em situações diferentes? Pô, de novo, a gente está servindo o cliente, a gente está criando um outro relacionamento com o cliente. Então, de novo, a gente não está ainda naquela camada de recomprar, porque assim, a recompra ela acaba sendo automática daí para frente, porque, de novo, você está prestando um serviço, esse cliente está vendo valor no que você vende, a recompra vai ser quase que automática, mas a maioria ainda fica naquela cabeça de, ele comprou, eu preciso fazer ele recomprar, eu preciso empurrar uma oferta, quando na verdade ele está numa etapa anterior. Então, veja, falou do pré-compra, falou do pós-compra, e agora
é um momento decisivo, na minha visão, de como você cria esse relacionamento. Porque intencionalidade dita tudo daí para frente. Se na cabeça do cliente, na percepção do cliente, você está querendo empurrar um novo produto, talvez ele fale, putz, não quero agora. Por outro lado, se você estiver educando e prestando um serviço, ele vai considerar você de uma forma diferente. Agora, aí sim a gente entra numa cadeia de recorrência, né? Então, de novo, acho que tem N mercados que eles são fáceis de exemplificar do ponto de vista de você não esperar o cliente voltar. Então, se a janela de compra do seu produto é de 30 dias, você vai esperar o seu cliente voltar em 30 dias ou você vai notificar ele antes? Ou você vai puxar ele para perto antes? De novo, a responsabilidade da performance é nossa. Se a gente não prever algumas coisas e antecipar algumas coisas, realmente esse cliente não vai voltar. Então, assim, mapeie muito bem isso dentro do seu negócio. Então, se a janela de compra é 15 dias, é 10 dias, é 30 dias, é 45 dias ou mais, antecipe. E antes de chegar nessa etapa, cumpra as etapas anteriores de aproximação, porque no momento em que, por qualquer motivo, o cliente não volte e você faz o gatilho de retorno, a probabilidade dele comprar é muito grande. E você vai estar muito encaixado no contexto dele. Lembra quando eu falei lá atrás? Não é sobre disparar a oferta, é sobre contexto, é sobre... Se isso está bem mapeado, a probabilidade dele voltar é grande. E se coloquem todos aqui no lugar de cliente. Quantas vezes você precisa comprar alguma coisa que você posterga? Cara, muitas vezes. Eu sempre dou o exemplo do barbeiro. O meu barbeiro nunca me manda uma mensagem para eu voltar depois de 30 dias. E eu tenho que voltar de 30 em 30 dias, mas ele não fala comigo. E às vezes eu fico 45, 60. Cara, isso impacta o faturamento dele. Eu não ter voltado. Mas a maioria não faz. E, de novo, pode ser uma planilha. Pode ser um WhatsApp. Isso vai fazer diferença. Aqui eu trago um pouco a lógica, né, do que ainda está na camada de recorrência, né, do cross-sell e upsell. Então, o cross-sell muito numa linha de complementariedade e o upsell muito na linha de aumentar esse ticket médio, né? Então, há um erro aqui, eu acho que ele é muito comum de, sei lá, putz, já entra numa camada de, se o cliente comprou uma coisa, eu vou empurrar um produto que, sei lá, estou com o estoque parado. Não, pega o comportamento do seu cliente, vê o que é complementar, vê o que pode ter sinergia com tudo que ele comprou e, de novo, traz o contexto certo, traz no momento certo, que a probabilidade dele comprar é gigante. E, assim, cada um dentro do seu negócio vai ter clareza do que comprei um tênis, o que é complementar a um tênis? Talvez uma meia, sabe? Putz, quando eu falo de upsell, né? Putz, vou falar aqui do Universo Photoshop. Putz, alguém comprou uma panela, possivelmente ela, aí falando de cross-sell, pode comprar um air fryer, que é um upgrade dentro disso, um ticket mais alto. Então, pensar dentro do seu modelo de negócio o que se encaixa aí. Aqui, aí eu indo mais para o fim, né, do plano estratégico que eu chamo de o básico bem feito, nem toda mensagem precisa vender, mas eu acho que quase tudo tem que sempre demonstrar o valor do que você vende. Então, uma coisa que eu vejo com muita frequência, eu vou falar de um exemplo de, por exemplo, lançamento de produto. Tá? É muito comum você ver uma marca lançando um produto novo e e vem um e-mail marketing de oferta desse produto. Mas quem está ali do outro lado nem conhece esse produto ainda.
Então, muitas vezes você perde a oportunidade de apresentar uma solução nova para o seu cliente só porque ele está na sua base. Você fala, puta, ele está na minha base, ele já está propenso a comprar, eu já vou vender. Quando, na verdade, ele precisa de convencimento, muitas vezes. Então, você perde a oportunidade de demonstrar valor e de apresentar novas soluções. Hoje, só para vocês terem uma ideia, isso, tanto em Polishop quanto nos nossos clientes de consultoria, a gente teve até um exemplo no fim de semana de uma das marcas que a gente atende, o quanto a gente consegue testar tração de lançamento com a base de clientes. E pensa, lançar um novo produto é um baita esforço, exige um baita dinheiro, muitas vezes, você fazer um lançamento. Faz um soft open, testa na sua base, conversa com a sua base, entende se sua base tem potencial de compra naquele momento, demonstra esse valor, né? Traz tudo isso para o seu cliente, que, no fim, você está querendo vender, fato. Você quer fazer essa venda acontecer, mas usando elementos diferentes, você não só atende a estratégia e as necessidades, objetivos do seu negócio, e também você cria um relacionamento, e muitas vezes, digo isso por experiência real aqui, muito produto a gente gastou, às vezes, metade do que a gente gastaria só de usar a base, só de ter mudado a mentalidade e pegar, putz, eu vou fazer isso para minha base, entender se tem tração, entender se tem escala, e daí para frente eu vou fazendo rollout para todo o resto. E assim, às vezes a gente está muito preso, né? Putz, eu preciso fazer um vídeo maravilhoso para a rede social. Eu preciso produzir muito conteúdo. Isso é importante? Claro que é. Mas eu estou esquecendo de fazer a mesma coisa para minha base. Eu estou esquecendo de contar a minha história para minha base. E isso afeta diretamente não só o seu resultado, mas o relacionamento com o cliente, que é altamente potencial de comprar novamente de você. E por último, eu trago aqui, é um clássico, mas ainda vejo gente errando também. É você ter um bom calendário, porque não é isso que vai salvar a sua estratégia de CRM, mas isso gera escala. E aí você pode também usar vários, alguns racionais diferentes, porque qual que é acho que é um fundamento básico, né? O cliente que está na sua base é mais barato, certo? Então, se o cliente que está na sua base você já gastou para adquiri-lo, você também consegue ter mais margem de dar vantagem para ele. Então, quando a gente chega numa Black Friday, no Natal, num Dia das Mães, que a gente vai ter daqui a pouco, o potencial da sua base, não só recomprar, mas você também, a partir de um gatilho comercial mais vantajoso, escalar a sua venda é muito grande. E isso, muitas vezes, eu sempre gosto de falar da previsibilidade, né? Então, você começa a ter mais previsibilidade. Putz, se eu tenho um calendário bem feito, se eu tenho as datas bem mapeadas, e eu consigo ir criando essas estratégias comerciais para minha base, porque, assim, uma coisa que eu acho que ninguém tem dúvida é que esse ano vai ter Black Friday, que esse ano vai ter Dia das Mães, que esse ano vai ter Natal Carta Dado. Então, usa isso estrategicamente e intencionalmente para sua base de clientes, porque isso vai fazer com que você tenha já um colchão de receita, um colchão de resultado muito mais saudável. E, de novo, aqui não é um culto a qualquer data é data, né? Porque também vira o dia da avó, via o dia qualquer coisa, via motivo para você falar com o cliente. Tendo contexto, eu acho que vale, até porque reforça o relacionamento, mas não cai nessa armadilha. Acho que aqui é um olhar muito estratégico, comercial, que pode fazer com que o resultado escale bastante. Bom, gente, chegando aqui ao fim,
papo bem prático, um papo bem fluido. Antes de abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos ou qualquer comentário, eu sempre deixo o convite aqui, como o próprio Muri comentou ali no começo, né? A gente também abre uma consultoria gratuita, né, dentro da metodologia que a gente tem para o nosso grupo exclusivo, VIP, ali, que é bem restrito, para que a gente consiga ajudar num diagnóstico, identificar oportunidade e possíveis caminhos de solução dentro do seu negócio, dentro da sua realidade, dentro das dores que você tem hoje. Então, deixo esse convite e também abro aqui para qualquer pergunta, qualquer discussão, qualquer ponto a acrescentar, estamos à disposição aqui e o convite está feito. Caso vocês precisem de ajuda, a gente está à disposição aqui também. Alguém tem algo para perguntar? A Fernanda mandou aqui, obrigada. O Júnior estava com a câmera o tempo toda fechada, abriu aí. Você queria falar alguma coisa, Júnior? Ou tá tudo certo? Se quiser falar um pouco também, gente, do cenário de vocês, até para a gente poder trocar aqui com vocês, né? Às vezes vocês estão passando por um desafio, alguma coisa aí que vocês possam compartilhar com a gente pode ajudar vocês aí já nesse momento. Tá aberto aqui esse espaço aí também, mais alguns minutinhos. Boa tarde, posso trazer uma pergunta aqui? Oi, Leonardo, claro, à vontade. Boa tarde, pessoal. Até no encontro passado, eu perguntei ali para o Rafael sobre como ele tem usado ali, principalmente a questão da inteligência artificial, né? E aí a minha pergunta vai muito nesse encontro de olhar para as réguas e como que você tem utilizado, pensando ali mais em processos e rituais, né? Porque uma vez que tu cria uma automação, aquilo está rodando, obviamente que vai ter uma análise dos resultados, né? Mas como é que você tem visto a questão de juntar o time, ter um ritual, falar, pessoal, vamos analisar, vamos ver as taxas de conversões, para até ter um ciclo de melhorias, né? Não é aquilo, botar para rodar, a taxa está boa. Então, como é que você tem visto isso no dia a dia? E, obviamente, né, com o apoio da IA também, e o próprio vendedor, quem está ali no outro lado, né? Se a gente fala de uma loja física, né? Se a gente fala de um e-commerce, já vai mais direto, né, para o carrinho. Como é que tem visto, né, esse feedback, né, essa proximidade, esse relacionamento com o cliente, como isso retroalimenta essas réguas, né? Então, seria um pouco mais nesse sentido. Perfeito. Obrigado aí pela interação, Leonardo. Acho que o ponto de partida importante, eu acho que é indiscutível a necessidade de ter os rituais, né? Até porque o que não é mensurado, provavelmente a tendência é não ter uma evolução e ter um impacto escalável, né? Mas eu acho que eu sempre gosto de definir duas coisas antes disso tudo, que é quais são as nossas métricas de sucesso e quais são as nossas métricas de controle, tá? Porque, assim, quando a gente começa num estágio inicial, tudo é menor, mas quando vai ganhando complexidade, a probabilidade de você se perder é muito grande dentro desse processo. Então, a minha recomendação é sempre partir com clareza do que é métrica de sucesso. O que você está buscando como sucesso dentro dessa frente? O mais comum assim, no simples, todo mundo vai falar, quero vender mais. Acho que no popular, acho que todo mundo vai falar, quero vender mais. Beleza, mas o vender mais tem vários perigos no meio do caminho do vender mais. Porque você está vendendo o que, para quem, onde, com que margem. Então, assim, você vai olhar, tem que olhar para tudo isso. Mas, assim, no âmbito de CRM, cara, eu gosto de olhar algumas métricas específicas, né? Sim, a receita sempre vai ser uma métrica importante, mas recorrência, né, da base, taxa de recorrência da base, é um ponto bem importante. Frequência, qual que é a janela de tempo que o cliente retorna
para essa compra, e o próprio LTV, né, desse cliente, né? Quanto esse cliente, qual o gasto desse cliente dentro de 12 meses, né? Então, isso é métrica de sucesso. E principalmente, assim, a gente faz uma relação também, que isso é uma coisa curiosa que mudou bastante aqui na nossa realidade por shop nos últimos meses, que foi a percentual de novos clientes versus recorrentes. Depois que a gente intensificou bastante isso, a gente está sempre meio que no 50-50, que é saudável. Então, deixa a operação muito mais saudável. E assim, no passado era 80-20. 80 era novos clientes versus 20. E assim, também depende do estágio do negócio, né? Negócios iniciais precisam ter uma aquisição de cliente um pouco mais intensa até para ganhar robustez, mas, de novo, volta à mentalidade. Então, acho que definição das métricas é o primeiro ponto. E segundo, eu acho que a liderança que está tocando essa frente não só tem que ter os rituais, mas fazer a educação do cruzamento dessa frente de atuação com os objetivos de negócio. Acho que isso é um erro que é muito comum. Assim, a gente, sei lá, você já deve ter se deparado várias vezes com uma reunião que é tabulação de resultado. É um monte de gente falando de número, mas não sai inteligência nenhuma daquele número. Tipo, tá, qual é a inteligência, qual é a ação, qual é o insight que eu vou ter em cima disso? Então, eu separaria nas duas partes, tá? Eu acho que uma é definir bem o que você vai olhar e o que você vai definir como sucesso da sua operação, e não acho que tem que ser mais que 5 métricas, tá? Eu até restringiria, tem que ser pouca métrica, tipo, pouca coisa, porque aí isso define sucesso, de fato, que você está fazendo. E segundo o ritual, mas o ritual com a liderança sempre atrelando tudo que está sendo feito ao objetivo de negócio. Porque isso muda até a maturidade do seu time. Entende? Porque senão fica uma tabulação de dados solta. Fica aquela coisa de, tá, beleza, a taxa de abertura de e-mail tá 20%. Beleza. E aí? O que isso significa? É bom, é ruim? Qual a referência? Qual a referência de mercado? Qual a nossa referência histórica? O que faz abrir mais? O que faz abrir menos? Tem que ter clareza, entende? Então, acho que são esses dois pontos que eu agregaria aí. Fala, Júnior. E aí, pessoal, bom dia. Primeiro parabenizar vocês aí pela apresentação e pela reunião. Tive acesso ao grupo há pouquíssimo tempo e gostei da forma que vocês conduziram aí a apresentação de forma muito simples e objetiva, do jeito que a gente gosta, né? Sem muita enrolação no mau sentido da palavra, né? E eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou gerente de marketing de um grupo de calçados. E eu estou justamente nesse momento de convencimento da diretoria de que CRM é uma estratégia super válida, é um grupo hoje com mais de 30 lojas e não tem relacionamento com o cliente, sabe? É meio que a gente gasta com mídia, investe em mídia e reza para que o cliente assista aquilo, para que ele receba, seja impactado por aquela mídia e quem sabe ele venha até a loja comprar, entendeu? Porque a gente não tem e-commerce também. Então, acho que ouvir tudo isso e fazer o simples, né, bem feito, como o Rafael falou, é importante. Tanto que quando eu comecei na minha vida de trabalho, eu trabalhei como vendedor também. E aí você falando assim, que o CRM ele é uma estratégia e não uma ferramenta, né? Eu lembro que quando eu comecei, cara, a gente escrevia umas cartinhas à mão para mandar para o cliente, sabe? Tipo, obrigado pela sua compra, qualquer coisa estamos aqui, tal. E isso era muito legal. Pô, uma cartinha escrita à mão pelo vendedor, entendeu? Tá certo que não tinha um WhatsApp, era a única opção que tinha. Mas era muito legal, né? Você via o cuidado que a marca tinha com o cliente e isso reforçava
a recorrência, reforçava o relacionamento que a marca queria ali com aquele cliente. E assim, tudo isso para dizer que eu estou justamente nessa fase de convencimento da diretoria a usar a CRM como uma estratégia, assim, de primeiro baratear ali o custo de aquisição de cliente, de aumentar o LTV, todas essas métricas aí que o marketing adora falar, né, mas que na prática é como que eu gasto menos e trago mais receita para a empresa. Cara, legal demais. E me diz assim, até para eu te ajudar, né? Porque eu já passei isso algumas vezes, né, na minha carreira. E qual que é a maior resistência que você sente? É desconhecimento? É investimento? A Onde está a dor? maior resistência é investimento, porque se você vai para uma estrutura de CRM um pouco mais, para o tamanho da empresa precisa ser uma estrutura um pouco mais robusta, né, para que consiga atender. Então, o investimento ele sempre acaba sendo um pouco mais alto, visto que hoje o investimento é zero, né? Então, o investimento zero para qualquer investimento já é um investimento mais alto. Então, é a principal resistência. E como quem tem essa visão de marketing, essa visão de estratégia, é o marketing, né? Não os donos da empresa. Então, até rolar esse convencimento, até eles entenderem que isso realmente é importante, é uma batalha, né? Então, mas assim, é principalmente investimento e fazer eles terem essa visão de que, poxa, eu vou gastar menos e trazer mais receita. Mas como que eu vou provar isso antes ter feito, sabe? Cara, mas eu vou deixar uma provocação aqui para você, tá, Júnior? Porque como eu penso, qualquer tese que eu vou construindo aqui, né? Como eu valido isso dentro da minha zona de controle e sem onerar investimento, certo? E eu vou dar um exemplo nosso aqui, tá? E aí você, como você está nesse universo de loja física, acho que pode ter conexão, tá? Lá na pandemia, todas as lojas fecharam, certo? Então, não tem o que fazer. Tem muita gente ociosa, certo? E toda a nossa operação por shopping foi para o digital. E aí, o que a gente fez? Lá atrás, a gente tinha uma necessidade de faturamento. Então, eu tenho pessoas ociosas, eu posso usar o digital para fazer a venda e usar minha base, certo? Isso é um ponto. E assim, a gente não tinha CRM aqui, tá? Eu tinha um RP e tinha os dados do cliente. Basicamente isso. Então, não estava bonito, não estava organizado, mas tinha o dado lá dentro. No fim, virou um planilhão, tá? E aí, o que a gente fez? A gente foi pegando as lojas e os compradores das lojas mais quentes e foi dando para o vendedor, por WhatsApp. Pô, entra em contato com o cliente. Começa um relacionamento dentro do seu WhatsApp, está na sua casa e tudo mais, certo? O que aconteceu? A receita começou a vir. Do jeito mais simples. E tinham vários fatores que eram favoráveis nesse momento. Porque as pessoas estavam em casa, a gente tinha muitos produtos que atendiam uma dor e tudo mais. Mas o efeito posterior, quando tudo voltou, o meu vendedor já era digital. Entendeu? E aí, a escala aumentou. Porque aí eu trouxe depois um CRM, depois eu estruturei tudo isso, mas eu já tinha provado o resultado. Entendeu? Eu já mostrei para todo mundo que o resultado vinha. Entende? E aí, o apetite da companhia de investir era muito maior. Porque eu já sabia que a receita vinha. Eu só precisava escalonar isso. Então, não sei qual é a sua realidade, não sei os recursos que você tem, mas pensa nisso. Pensa assim, cara, o que MVP eu consigo fazer, muitas vezes, com o que eu tenho na mão, para dar um primeiro passo. Que o primeiro passo sei lá, que eu tenha X lojas e Y vendedores, você vai encontrar, às vezes, em uma loja, um cara que é rato digital, o cara é bom. E o cara vai provar sua tese. E aí, quando ele provou sua tese, acabou, cara. Você não vai vir pedir dinheiro, você vai falar como eu entrego mais dinheiro para a empresa com essa estrutura, entendeu? Mas, bom, não quero
ter na sua realidade, mas como eu vivi isso aqui, às vezes é o primeiro passo para você conseguir comprovar sua tese aí. Beleza, valeu. Leonardo, diga aí. Trazer uma contribuição de algo até que eu troquei com o cliente, já estou trocando há algum tempo, que eu acredito que pode somar ali para o Júnior, né? No caso, é um cliente que tem 4 lojas físicas, tá? É o segmento de malhas em Porto Alegre, e ele está meio desesperado, porque o movimento nos shoppings, pelo menos ali naquela região, eu acredito que a nível Brasil, caiu bastante, ele está sentindo o impacto no faturamento. A gente já tinha puxado assuntos sobre CRM, tá? E aí o experimento que a gente vai fazer, até para ele, enfim, está numa fase de olhar para soluções, né, orçamentos e tudo mais. Falei, vamos fazer um experimento, né? Primeiro, acho que é educar, né, mostrar que, pô, cuidar da tua base, imagina, uma empresa de 30 anos, olha a tua base, né, se relacionar com o teu cliente, entender, aí eu acho que vem a ideia da clusterização, quem é meu cliente ouro, quem é meu cliente prata, quem é meu cliente bronze, quem bota mais dinheiro aqui dentro, qual o perfil dela, o que ela compra, né, enfim, o que ela fala da marca, como é que ela, né, vira essa evangelizadora. E aí a gente vai fazer um experimento que é, via tráfego, fazer para esse público quente, com base em clientes, né, lista personalizada, vamos botar no grupo de WhatsApp, criar um grupo VIP e dar ali 1.200 pessoas, e ali a gente vai fazer o primeiro experimento, com geração de conteúdo, né, para, educativo, olha o look, né, e também de oferta, né, para não ficar só aquela coisa, compra. Então aí a gente vai fazer esse experimento, talvez sirva aí para você também, para mostrar para ele, falar, tá vendo? Você tem uma base aqui de 1.200 clientes fazendo essas ações, olha o que a gente consegue gerar de resultado. E aí, um outro ponto, só para fechar, que eu troquei uma ideia com esse cliente, porque senão a gente fica só olhando para o negócio, para número, para métrica. Cara, são pessoas. A gente precisa se colocar no lugar de escuta. E são desses 10, 20, 30, 40, 50, 100 clientes, né, como o Rafael trouxe ali, os mais quentes, né? Cara, ali vai vir muito insight de melhoria, de produto, de oferta, de conteúdo, né? E criar isso, porque a gente está, enfim, na era da distração. Hoje é difícil uma pessoa ter uma fidelização de uma marca. Tem aqui, né? Hoje esse cliente, por exemplo, a pessoa vai ali na Shein e compra o que ela paga numa peça, ela vai comprar 5 peças. Mas aí cadê, né, a nossa proximidade? Cadê a gente, né, fazendo o nosso papel, trazendo o DNA da marca, cuidando, né, ouvindo e criando uma boa experiência, né? Então, acho que é sobre resgatar isso também, então, trazer a cultura, trazer a mentalidade, como o Rafael disse. E, obviamente, que isso daí vai cair em dados, em tecnologia, né, em soluções. Então, é esse experimento que a gente vai estar fazendo, eles toparam, e a gente já está montando a estratégia para fazer. A gente já fez isso com um cliente de loja de produtos naturais, deu super certo. Claro, é sempre PDCA, melhoria contínua, né? E conseguir metrificar, porque tem o desafio, né? Quando quem está no grupo comprou, a gente vai criar algumas estratégias de cupons, entre outras coisas, para a gente conseguir entender, de fato, quem eu paguei para vir para o grupo foi na loja e comprou. Então, é criar esse mecanismo também. Eu queria partilhar aqui, talvez de apoio também. E até dando um depoimento que a gente tem feito estratégias bem parecidas com essa, tá, Leonardo, de marketing local, e tem dado ótimos resultados. Porque a mídia, primeiro, que está mais cara, e segundo, que ela não é tão massiva, né? Então, por não ser massiva, tem muita dispersão, ou quem, sei lá, a região que mais gera ação para a mídia, o algoritmo canaliza, né? Então, a gente tem fragmentado bastante estratégias locais. A gente tem feito bastante coisa local, bem dessa lógica que você mencionou, e acho que é um ótimo teste, você vai ter, acredito que, bons resultados. A gente fez uma semana retrasada, no domingo do Dia do Consumidor. Triplicamos a venda de um domingo na loja física, fazendo exatamente isso. Um ponto muito importante aí, dica: gatilho comercial que você vai usar como isca. Qual o gatilho? Porque assim, eu não vou chamar nem gatilho, vou chamar de motivo para ir à loja. Porque o motivo para você comprar online é um, o motivo para você ir para uma loja é outro.
porque você vai ter deslocamento, você vai ter estacionamento, blá, blá, blá. Então, pensa nisso. Porque quando a gente acertou a mídia local, o grupo, com o gatilho comercial, a explosão de venda. Negócio... E assim, a gente já testou isso em alguns clientes aqui, né? Eu vou falar de Polishop, que é uma loja de shopping, né? E uma loja que é premium, não é uma loja cheia, é loja de fazer... teve loja que tinha fila dentro da loja. E a gente não é a nossa característica, tá? A nossa característica não é uma loja assim. Não é um busca-busca. É uma loja mais contida. Mas a gente queria isso, a gente queria fazer bagunça. E deu bom. Deu bom mesmo. Então, posso contribuir, a gente tem feito coisas assim e funcionam bem. E para o relacionamento local, volta a mentalidade. Contribui muito. Fala aí, Murilo. Júnior, desculpa. Só para voltar aqui no assunto do Júnior. Júnior, eu vou te chamar aí no privado depois, porque acho que para além da nossa expertise aqui nesse assunto, a gente tem uma rede de relacionamentos muito forte aqui, que a gente pode pensar em como te ajudar a construir até esse MVP, talvez no mínimo custo possível, ou às vezes nem tendo um custo mesmo, né, dependendo do impacto que a gente pode gerar, a negociação acaba sendo bem atrativa aqui. Então, acho que juntando a expertise e toda essa estrutura de relacionamento que a gente tem aqui, eu acredito que a gente consegue te ajudar aí bastante, né? Então, talvez a gente ser o seu conselheiro para poder aplicar isso dentro desse negócio e se tornar um grande case aí para você dentro do negócio, porque pelo volume que você falou aí, eu acredito que seja um volume bem grande. Então, só para puxar um pouco isso daqui, então a gente se fala aí depois, tá? O Ricardo, acho que você ia falar, só para a gente tentar encerrar aí o quanto antes para todo mundo liberar e almoçar, né? Eu já tô com fome aqui, eu não sei vocês, mas a fome tá apertando aqui já. Fala aí, Ricardo. Você quer falar? Renato. Isso, Renato. Toda vez eu confundo seu nome. Você tem cara de Ricardo, mano, mas desculpa. Não, de Marcelo também, uma galera me chama de Marcelo. Coloca seu nome aí, ali, ó. Você coloca RPBI, coloca seu nome. Vou colocar depois. É isso. Eu acho que o grande lance, na questão, duas coisas que foi abordado dos colegas aí. Primeiro do Leonardo, que falou de IA, né? Hoje está muito em voga o GTM Engineer. Então, que eles estão usando muito inteligência artificial para saber qual que é a projeção daquela venda, né? Qual a intensidade ou a intencionalidade daquela venda. Então, hoje está colocando muito, estão aplicando muito isso com o varejo. E na questão do Júnior, para você vender para o seu board, Júnior, a primeira coisa é montar como o Rafael ia falar, o Rafael colocou o MVP. Né? Se eu não me engano, acho que o seu setor, o CAGR, são 2 dígitos. Então, se você conseguir demonstrar o valor do ROI de uma campanha de CRM, o board compra muito fácil. Né? Eles vão comprar quando você falar em ROI, quando você falar em EBITDA, quando você falar na questão de caixa mesmo, o que o GTM pode favorecer. Né? Então, e aí você fica fácil de conseguir um orçamento mínimo para você estar aplicando esse MVP. Então, eles precisam comprar essa ideia primeiro, né? Então precisa formatar dentro de um projeto, e isso entra também dentro de um calendário promocional. Então, eu sempre advogo a favor que toda loja, rede de lojas, precisa ter um calendário promocional. E calendário promocional não é fazer promoção, né? É você mapear o seu ano todo, como que você vai conseguir atingir suas metas e quais campanhas você vai precisar fazer. E o seu vendedor também ele precisa rodar campanhas, né? Então, para ele rodar campanhas, isso que você for de mandar mensagem, isso, aquilo, ele tem que ser treinado para isso. Então, dentro da jornada, ele tem cada campanha que o seu vendedor tem que fazer. E aí fica mais fácil de você estar implementando o início do CRM, né? Como conceito, não só como ferramenta ou plataforma que o Rafael falou. Valeu. Vamos almoçar, galera. Eu só vou responder a última pergunta do Leonardo aqui sobre a questão
do Dia do Consumidor ali que eu citei. Duas coisas, tá, Leonardo? Uma, a gente intencionalmente levou o Dia do Consumidor para a loja, que muito varejista não está fazendo isso ainda, fica muito naquela de, é só uma data do e-commerce, e esquece de novo, consumo é sobre motivo. Se você não cria motivo, o cliente não compra. Esse é um ponto. E dois foram os gatilhos comerciais que a gente levou o cliente na loja. E olha que interessante, contando um bastidor. Eu falei de motivo, né? A gente pegou uma linha de produtos de outlet que a gente tem, que são os produtos winners da empresa, mas que tem uma quantidade pequena. A gente pegou e falou, no domingo, a gente vai ter uma condição especial nesses produtos, certo? Só que eram poucos produtos. O que aconteceu? Essa venda que triplicou, que eu te falei, 15% foi outlet. Todo o resto foram os outros produtos. Então, só de eu ter criado um motivo para levar, a venda aconteceu. Entendeu? Então, é simples, mas não quer dizer que é fácil. Né? As coisas, elas são simples. E normalmente, os nossos racionais aqui são de coisas que elas são simples, mas a execução, às vezes, é mal feita. Então, se a gente executar bem, isso acontece. Então, dá para a gente finalizar e todo mundo almoçar aí. Foi isso. Agradeço de novo aí a presença de todo mundo. Acho que esse horário, com esse tema, deu bem certo, né? A gente conseguiu trazer um grupo legal de gente. E continuem ali no grupo, que eu acho que toda semana a gente está aqui, de novo, sempre com um tema prático, relevante, para vocês aplicarem no negócio de vocês aí. Fechado? Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, tchau.